Ele me deu flores, depois me deu um tapa. Me chamou de princesa e depois cuspiu no meu rosto. Passei 30 anos achando que era amor, mas era medo disfarçado. E quando eu percebi, eu já não era mais eu. Quer saber como eu escapei? Fica comigo até o fim. Eu tinha apenas 18 anos quando conheci o Antônio. Era uma jovem de cidade pequena, criada pela minha mãe, Dona Cida, entre agulhas, linhas e orações. Costurava vestidos com alegria, acreditando que a vida tinha algo de mágico guardado para mim. Sonhava com um amor calmo, uma casa de portão azul e filhos correndo no quintal. O Antônio apareceu como uma resposta a essas orações. Bonito, simpático, sempre sorrindo, me chamava de bonequinha e dizia que eu era muito diferente das outras. Foi com essas palavras doces que ele foi me cercando. Minha mãe não gostava dele. Esse moço tem os olhos muito secos, ela dizia. Mas eu, boba de esperança, só enxergava as flores. Ele trazia bombons, fazia planos de comprar uma casa e dizia que eu era sua joia. A primeira vez que ele me chamou de minha mulher, me enchi de orgulho. Você vai ser a rainha do meu lar, ele dizia. E eu acreditava em cada sílaba. Nunca fui cortejada antes, e aquele homem parecia me dar tudo que eu nunca tive: atenção, carinho e um futuro. Casamos em uma cerimônia simples, com vestido feito por mim. Minha mãe chorou o tempo inteiro. Achando que era emoção, eu sorria. Mas ela sabia, era tristeza. No fundo, ela percebia o abismo onde eu estava prestes a cair. Na lua de mel, em Caldas Novas, ele começou a mostrar algo estranho. Ficou irritado com um garçom que elogiou meu cabelo. À noite disse: "Você tem que saber se portar, Maria Helena. Não tá na rua, tá comigo." Eu ri, nervosa, e ele ficou calado a noite inteira. Voltei da viagem com um sentimento que eu não soube nomear. Um nó no estômago. Algo me dizendo que tinha algo errado, mas que eu devia seguir. Porque moça direita faz dar certo. E era isso que eu queria ser. A moça que faz dar certo. Deixei de ir ao centro. Abandonei os pequenos trabalhos de costura e fiquei em casa. Mulher de respeito cuida da casa, não fica na rua, ele dizia. E eu obedecia, achando que amor era isso: calar, suportar, cuidar. A primeira vez que tive febre por ansiedade foi nesse tempo. Sentia calafrios antes dele chegar do trabalho. Quando ouvia o portão batendo, meu peito apertava. Eu corria para checar se a comida estava quente, se a toalha estava no lugar, se o chinelo estava no pé da cama. Eu dizia para mim mesma: isso é só o começo, vai passar. Mas dentro de mim, algo já morria em silêncio. Os primeiros sinais de controle vieram como quem não quer nada. Um dia ele disse: "Essa blusa é curta, amor. Imagina o que os homens pensam." No outro, jogou fora meu batom rosa dizendo: "Não precisa disso, você é casada agora." E eu achava fofo. Sinal de cuidado, pensava. Mas o cuidado virou comando. Deixei de visitar minha mãe. Ele dizia: "Essa velha envenena sua cabeça." Um dia joguei minha saia vermelha no lixo, chorando por dentro. Foi como arrancar um pedaço de quem eu era. Com o tempo, meus amigos desapareceram. Primeiro por ciúme dele. Depois, por vergonha minha. Toda vez que eu dizia que ia sair, ele respondia: "Tá indo atrás de quem? De outro homem?" O ciúme virou rotina. Uma vez ele olhou para mim e disse: "Se um homem encostar em você, eu mato os dois." Ele nunca encostava um dedo quando estava calmo, mas bastava um olhar atravessado para mudar. Ameaças viraram parte do meu dia. E eu sorria, como se fosse normal. Lembro de um domingo em que deixei queimar o arroz. Ele ficou em silêncio o dia todo. À noite, jogou o prato no chão
e disse: "Nem isso você sabe fazer. Até minha ex cozinhava melhor." Me senti um lixo. Passei a noite em claro, com dor no estômago e vergonha no peito. Toda vez que eu pensava em contar para minha mãe, ouvia a voz dele na cabeça: "Se você abrir essa boca, quem vai acreditar em você?" E eu acreditava. Comecei a achar que merecia aquilo. Certa vez, cheguei com um exame médico. Estava com anemia e tontura. Ele olhou e riu. "Tá doente de preguiça. Mulher que não trabalha fica assim mesmo." Eu não sabia o que doía mais: o cansaço no corpo ou no coração. Dormi de bruços, abraçada ao travesseiro molhado. Comecei a ter crises de enxaqueca. Acordava com o maxilar travado, mas nunca fui ao médico. Não podia gastar dinheiro à toa. A casa era dele, o dinheiro era dele, e a minha vontade era nenhuma. Com o tempo, o medo se tornou rotina. O barulho do carro dele na garagem me fazia tremer. Comecei a suar frio sem motivo. A psicóloga me disse anos depois: "Isso é corpo em alerta." Mas na época, eu só achava que era cansaço. Cansaço de existir. E mesmo assim, segui. Porque acreditava que casar era para sempre. E para sempre, às vezes, é o nome do inferno disfarçado. 3 anos depois do casamento, os gritos viraram rotina. Mas nada me preparou para a traição com a Renata. Uma mulher que sentava do meu lado na igreja, que me chamava de amiga. Notei o perfume diferente na roupa dele, as risadas ao telefone. Um dia, segui ele escondida. Vi com meus próprios olhos. Ele saiu da casa dela com a camisa desabotoada, rindo, ajeitando o cinto. Meu chão se abriu. Me senti pequena, fraca, traída em todos os sentidos possíveis. Quando ele chegou, perguntei com calma. A voz saiu trêmula, mas firme. "Você está me traindo com a Renata?" Ele arregalou os olhos e explodiu. "Tá louca? Tá me seguindo? Agora? Quer bancar a espiã? Isso é coisa de mulher vagabunda." Antes que eu pudesse reagir, levei um tapa no rosto. O primeiro. Doeu mais na alma do que na pele. Eu caí no chão e ele disse com raiva: "Se você fosse mulher de verdade, não me faria passar essa vergonha." E foi embora. No dia seguinte trouxe flores, frango assado com batatas. Chorou. Disse que era o álcool, que não sabia o que estava fazendo. "Você me conhece, amor. Foi só um momento ruim." Me abraçou forte e eu abracei de volta, porque o medo também se veste de amor, às vezes. Chorei no ombro dele. Mas aquela dor no rosto ficou dias. Não só a marca física, mas a ferida que abriu dentro de mim. Contei para minha mãe semanas depois, na varanda da casa dela. Ela segurou minha mão e disse: "Isso não é amor, minha filha. Isso é prisão." Mas eu pedi: "Mãe, por favor, não se mete. Eu vou resolver." E ela, com o coração em pedaços, apenas me abraçou. Hoje entendo que aquele abraço foi um pedido de socorro calado. E eu ignorei. Porque a vergonha de admitir que escolhi errado era maior que a dor de continuar. Depois desse tapa, nunca mais fui a mesma. Comecei a dormir com a porta trancada por dentro. Colocava o armário na frente da porta quando ele bebia. E a cada novo silêncio, eu sabia que viria uma nova explosão. Mas mesmo assim, eu fiquei. Porque a gente se acostuma até com o inferno, quando ele é pintado com promessas de amor. Depois do primeiro tapa, o Antônio deixou de pedir desculpas. Era como se aquilo tivesse virado rotina. Um dia, derrubei o copo d'água no chão e ele me empurrou contra o armário. "Você não serve nem para limpar!" gritou. Caí sentada, com a perna dormente. A dor foi grande, mas pior foi o olhar da Larissa, parada no corredor, em silêncio. Meus filhos viraram testemunhas da minha destruição. E eu, calada, fingia que era tudo normal.
Só pensava: eles vão esquecer. As bebedeiras pioraram. Ele voltava da rua cambaleando com cheiro de álcool e perfume barato. Jogava a carteira na mesa e gritava: "Você gastou meu dinheiro com besteira de novo?" Quando eu dizia que era pro leite das crianças, ele chutava o armário. Um dia jogou um prato em mim, que acertou a parede. O susto foi tão grande que fiz xixi nas calças. Senti nojo de mim. Vergonha. Lembrei da menina que eu era, que sonhava com vestidos brancos e uma vida de carinho. Comecei a ter dores no peito. Ansiedade, disseram depois. Mas naquela época, eu achava que era castigo. Abandonei a igreja, as amigas, até a minha fé. Me sentia suja, errada. Lembrava das palavras dele: "Ninguém vai te querer, nem sua mãe te aguenta." Repetia essas frases sozinha na cozinha, como se fossem verdade. Era como se ele tivesse roubado a minha mente. Já não pensava por mim, só reagia ao medo. Uma noite ele me trancou no quarto por causa de uma toalha molhada na cama. Fiquei quase 24 horas ali dentro, ouvindo o choro da Larissa do lado de fora. Quando abriu a porta, eu estava com a boca seca e as pernas trêmulas. Pedi desculpa. Ele sorriu. Agora aprendeu. Me senti menos que gente, uma boneca sem voz. Mas naquela noite, enquanto abraçava meus filhos e chorava, algo dentro de mim começou a gritar: "Isso não pode ser amor." Mesmo assim, continuei. Por medo, por hábito, por não saber o que fazer. A gente não acorda de um pesadelo desses de um dia para o outro. A gente vai morrendo aos poucos. E eu ainda tinha mais chão pela frente antes de encontrar uma saída. Quando descobri a gravidez do André, pensei: agora vai mudar. Durante os primeiros meses, ele fingiu ser outro homem. Me levava frutas, preparava café. Uma vez disse: "Esse menino vai ser a minha cura." Acreditei. Esperava que a paternidade o transformasse, que aquele amor novo dentro de mim renascesse algo nele. Quando o bebê nasceu, ele me deu um beijo na testa e disse: "Você é forte, Maria Helena." Aquela foi a última vez que ouvi algo bonito da boca dele. Com o tempo, o carinho sumiu. Voltaram as críticas, os gritos. O André, ainda bebê, chorava muito. E o Antônio dizia: "Esse moleque puxou a você, fraco." Uma vez ele arremessou a mamadeira contra a parede porque estava quente demais. Meus dedos tremiam. Certa vez tive que amamentar chorando, com ele me observando como se fosse uma empregada. Dormi com dor no seio e medo no coração. A maternidade virou mais um campo de guerra. Quando a Larissa nasceu, ele nem foi ao hospital. Disse que não fazia questão de mulher. Quando cheguei em casa, ele estava vendo TV. Nem olhou para o bebê. Eu queria mostrar a ele o rostinho dela, mas ele virou de costas. Comecei a me sentir invisível. Até os filhos passaram a andar na ponta dos pés. O André ficava calado. A Larissa dormia agarrada nas minhas costas. Uma vez ela perguntou: "Papai é bravo porque não gosta da gente?" Não consegui responder. Criei um código com eles. 2 batidas leves na parede significava: "Fiquem no quarto." O dia em que ele quebrou a porta do banheiro com um chute, eles estavam escondidos, abraçados. Eu só pensava: o que estou ensinando para eles? Comecei a ter insônia. Me sentava no sofá de madrugada e lembrava dos dias em que eu fazia vestidos de noiva na adolescência. Eu costurava sonhando com casamentos lindos e vivia um inferno. Mesmo assim, segui. Porque o medo fala mais alto. Porque eu queria que meus filhos tivessem um lar. Mas já não era um lar. Era uma prisão. E eu era a carcereira de mim mesma. A humilhação deixou de ser segredo. Começou a acontecer na frente de todos.
Uma vez, no mercado, esqueci o cartão e ele gritou: "Você não serve nem para pagar um pão." Joguei as moedas no chão com a mão tremendo. As pessoas olharam, mas ninguém interveio. A vergonha me consumia como fogo. Até meus olhos começaram a evitar espelhos. Eu não queria mais me ver. Na igreja, a Renata me evitava. E depois descobri o porquê. Ela era amante dele. A dor de saber que fui traída por alguém tão próxima foi indescritível. Quando perguntei a ele, respondeu: "Você tá velha. Preciso de alguém que me ouça." Essas palavras me rasgaram. Eu pensava: se nem minha fé me protege, quem vai? E assim, parei de ir à igreja. Deus virou silêncio. Amigos, só os da lembrança. A violência cresceu. Com o tempo, ele me arrancava da cama pelo braço. Me acordava com empurrões. Certa vez, rasgou minha blusa na frente dos filhos, gritando: "Olha pra isso! Que homem ia querer isso aqui?" Olhei nos olhos do André e vi vergonha. No da Larissa, medo. Aquilo me matou por dentro. Não por mim, mas por eles. Por fazê-los viver naquele terror. Um dia, a Larissa disse: "Eu queria que a senhora sumisse, mãe. Assim ele parava de gritar." Aquilo me atravessou. Não era culpa dela. Era desespero. Ela não sabia lidar com a dor. Me senti inútil. O Antônio dizia que eu era uma carga morta. E comecei a acreditar. Só pensava: se eu morrer, pelo menos acaba. Mas foi nessa hora, no fundo do fundo, que uma faísca se acendeu. Algo sussurrou: "Você ainda pode sair. Ainda há tempo." E essa voz, mesmo fraca, foi o começo da mudança. Minha querida, eu adoro saber de qual cidade você está me ouvindo. Comente abaixo. E para me ajudar, curte o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar histórias como essa todos os dias aqui. A descoberta da traição com a Renata foi a maior facada da minha vida. Ela era minha amiga de infância. Sentava comigo nos bancos da igreja, ria das minhas piadas, comia cuscuz com café na minha casa. Um dia vi no celular do Antônio mensagens dela: "Você é diferente. Com você eu me sinto homem." Quando confrontei ele, levei um empurrão tão forte que bati a cabeça na parede. No chão, ouvi ele dizer: "Você perdeu, Maria Helena. Ela é melhor que você em tudo." A dor física passou rápido, mas a da alma ficou por meses. Ele disse na minha cara: "A Renata me valoriza. Você virou uma sombra." Fiquei olhando para a parede por horas depois disso. O rosto dela me perseguia. Tentei falar com ela e ela respondeu com desprezo: "Você perdeu ele porque é fraca." Voltei para casa andando, quase tropeçando na calçada. Me sentia morta por dentro. Como confiar em alguém de novo? Comecei a me esconder no banheiro, meu único refúgio. Ficava sentada no chão frio, escrevendo no meu caderno escondido. Ele virou meu confessionário. Escrevia tudo: as palavras que ele usava, os nomes que me chamava, os dias das agressões. Se um dia eu sumir, esse caderno vai contar minha história. Eu escrevi em uma das páginas: era a única coisa que me fazia sentir viva, como se eu ainda tivesse voz. O Antônio passou a sair dias seguidos. Voltava fedendo a bebida, a perfume doce. Jogava as chaves no sofá e dizia: "Tô cansado de ver tua cara." Certa vez, jogou uma mala em cima de mim e disse: "Arruma suas coisas e some." Mas quando tentei sair, ele trancou a porta. Riu e disse: "Você não vive sem mim." Aquilo me arrepiou. Era uma prisão invisível, com algemas emocionais. E eu estava cada vez mais sufocada. Mas mesmo assim, segui escrevendo. O caderno era minha resistência. Enquanto eu escrevesse, eu ainda existia.
E ali, naquela escrita tremida, comecei a planejar. Não uma fuga, mas um renascimento. Era uma segunda-feira abafada. Eu estava cortando batatas quando o Antônio entrou pela porta, bêbado. Tinha os olhos vermelhos, o corpo suado e a alma carregada. Gritou: "Hoje eu quero paz. E se ouvir tua voz, eu quebro tudo." A Larissa correu para o quarto com medo. O André subiu as escadas sem olhar para trás. O prato de arroz queimei de nervoso. Ele jogou no chão. Os cacos espirraram. Me puxou pelo braço e me lançou no sofá com força. "Morre logo e me dá sossego." Fui pro banheiro. Tranquei a porta com a chave. Sentei no chão. Peguei a caixinha de remédios. Olhei pro espelho e sussurrei: "Eu não aguento mais." Comecei a separar os comprimidos com os dedos tremendo. Minhas lágrimas molhavam o chão. Foi aí que ouvi: "Mãe! Mãe, abre a porta!" Era a Larissa chorando do lado de fora. "Por favor, mãe, não me deixa sozinha." Aquela frase me atravessou como uma faca. Soltei os remédios. Gritei por dentro. Abri a porta com o rosto lavado em lágrimas. Ela me abraçou com força. "Eu te amo, mãe. Não morre, tá?" Ali entendi. Eu não podia mais morrer, nem viver daquele jeito. Aquela menina merecia ver a mãe viva, forte, inteira. E se eu não podia ser tudo isso agora, precisava pelo menos tentar. Peguei meu caderno. Deitei na cama com ele apertado no peito. Ele era tudo que me restava de verdade. Meu registro, meu grito, minha salvação. No dia seguinte, a Vera, minha vizinha, apareceu com pão. Viu meus olhos inchados. "Tá tudo bem?" perguntou. Respirei fundo e pela primeira vez disse: "Não, não tá." Ela sentou comigo e ouviu toda a história, sem interromper, sem julgar. No final me segurou pelas mãos e disse: "Você ainda existe. Só precisa lembrar disso." Naquela noite, reescrevi no caderno: "Eu ainda estou aqui e quero viver." Foi a primeira vez que escrevi isso. E embora minha mão tremesse, eu sabia. Uma hora essa frase ia virar verdade. A Vera me levou ao Centro de Apoio à Mulher na sexta-feira seguinte. O lugar era calmo, com cheiro de café, fresco e flores na entrada. Tinham frases nas paredes: "Você não está sozinha." Me sentei num banco com outras mulheres. Todas tinham nos olhos a mesma dor que eu escondia há anos. A psicóloga, Marta, me recebeu com um abraço demorado. Me olhou nos olhos e disse: "Você chegou. Isso é o mais importante." Contei tudo, chorando, tremendo. Mostrei o caderno. Ela passou as páginas como quem segura um tesouro. "Isso aqui é sua verdade, Maria Helena. Sua história contada com coragem." Me senti validada. Pela primeira vez em décadas, alguém acreditava em mim. Me explicaram a medida protetiva, o abrigo, o processo de denúncia. Cada palavra parecia uma fresta de sol entrando numa casa escura. Fui embora dali decidida. Na delegacia tremi ao falar. A Vera segurava minha mão. Fiz o boletim. Contei tudo. Quando o papel ficou pronto, parecia que eu tinha voltado a respirar. Voltei em casa, coloquei o caderno, 2 mudas de roupa e o vestido que minha mãe tinha costurado para mim há anos dentro da mala. Deixei o bilhete. Eu escolhi viver. Quando o Antônio chegou, eu já estava a quilômetros de distância. Se você acha que coragem é sair do silêncio, então curta esse vídeo e me conta nos comentários. Qual foi o momento mais forte para você até agora? Eu quero saber. O abrigo era simples, mas parecia um palácio. Quartos limpos, gente com coração. Enorme. Dormi numa cama pela primeira vez, sem medo de ser acordada com gritos. Acordei com o som de passarinhos. Lá fiz terapia, voltei a costurar. Me olhei no espelho com menos ódio.
uma funcionária comprou meus panos de prato e disse: "Você tem mãos de ouro." Eu sorri. Foi pequeno, mas sincero. A Larissa veio me ver. Nos abraçamos por 10 minutos. Ela chorava e dizia: "Desculpa por não entender." Eu disse: "Você era só uma criança. Agora é minha força." Quando ela foi embora, voltei para o quarto e escrevi no caderno: "Hoje eu sou minha." E pela primeira vez, acreditei de verdade. Contei tudo para o André e a Larissa numa sala pequena e silenciosa do abrigo. Estávamos sentados em círculo, com o caderno no meu colo e o coração querendo sair pela boca. Li trechos, mostrei marcas, palavras, datas, tudo que guardei por décadas. A Larissa chorava como uma criança. O André permanecia imóvel, com os olhos marejados. Quando terminei, disse: "Eu fiquei porque achei que estava protegendo vocês." O André demorou para falar. Quando abriu a boca, a voz saiu embargada. "Mãe, por que ficou tanto tempo calada?" Eu respirei fundo e respondi: "Porque o silêncio era a única forma de sobreviver." Ele se levantou, saiu sem dizer mais nada. A porta bateu devagar, mas me deixou um vazio. A Larissa me abraçou forte, com soluços. "Eu te amo, mãe. Mesmo sem entender tudo, eu te amo." Naquele momento, eu senti que não estava mais sozinha. Os dias seguintes foram de espera e coração apertado. O André não ligava, não respondia. Pensei em tudo que ele havia visto sem entender, e entendi sua confusão. Ele era só um menino quando tudo aconteceu. Um menino tentando amar 2 lados de uma guerra. 4 dias depois, ele apareceu. Sem dizer nada, me abraçou. Apertado, forte. "Me perdoa, mãe, por não ter visto." E eu disse: "Você era só um filho tentando sobreviver também." Depois disso, ele passou a me visitar. Trazia frutas, revistas de crochê, fotos dos netos. Aos poucos, fomos voltando a ser mãe e filho, sem medo no meio. A Larissa era minha companheira constante. Me escrevia bilhetes e dizia: "Agora a senhora pode respirar." E eu podia, porque a dor compartilhada cura, e o amor, mesmo tardio, é bálsamo para a alma cansada. Pela primeira vez, senti que reconstruir não era utopia. Era trabalho de formiguinha. E eu estava disposta, porque não bastava sobreviver. Eu queria viver. Por mim, por eles. E por todas que ainda achavam que não tinham escolha. Saí do abrigo com 50 anos. Comigo, uma mala pequena, uma máquina de costura usada e o caderno que agora chamava de meu espelho. A Vera me acolheu em um quartinho no fundo do quintal, cheio de plantas e cheiro de pão quente. Comecei a costurar com amor. Panos de prato, aventais, sacolas de feira. O dinheiro era pouco, mas era limpo. E cada centavo tinha o sabor da liberdade. Com a ajuda da prefeitura, aluguei um pequeno apartamento. Um quarto, uma cozinha e uma janela onde o sol entrava toda manhã. Coloquei uma cortina azul e um vaso com flor do campo. No armário, apenas o necessário. Mas tudo meu. Sentava à mesa para tomar café olhando o céu e pensava: nunca pensei que paz fosse tão silenciosa. Voltei a sonhar, a escrever, a sorrir. Comecei a participar de rodas de conversa. Contava minha história. Mostrava o caderno. Uma senhora disse: "Você é coragem em forma de gente." Guardei essa frase na memória. A cada novo encontro, eu curava uma ferida em mim e em outras. Passei a acreditar que a dor, quando transformada, vira ponte. E que minha história, por mais dura, era uma ferramenta de salvação. O André e a Larissa vinham toda semana. Meus netos corriam pela casa. Eu cozinhava brigadeiro, pintava as unhas, cuidava do cabelo. Um dia, a neta mais velha disse: "Vovó,
A senhora é uma heroína? Eu ri e respondi: sou só uma mulher que decidiu não morrer por dentro. E ela sorriu como quem entendia sem entender. Esses pequenos momentos eram milagres. E numa dessas rodas de conversa conheci o seu Gilberto, um viúvo gentil com olhos mansos. Ele ouviu meu relato inteiro. Depois me disse: você ainda tem muito para viver. E eu, com calma e gratidão, apenas sorri. Porque agora eu não tenho pressa, tenho paz. Hoje, com 65 anos, olho para trás com um tipo de amor que perdoa, mas não esquece. Não esqueço quem fui. A mulher calada, o rosto inchado, o medo constante. Mas também lembro da mulher que escreveu sua história num caderno escondido e decidiu não morrer. E é essa que me representa agora. A que recomeçou aos 50, que hoje mora sozinha, vê os netos crescerem e vive com dignidade. Ainda escrevo no caderno. Agora ele tem capa bordada e cheira a alfazema. Em uma das últimas páginas, escrevi: minha liberdade custou caro, mas eu pagaria tudo de novo. Participo de grupos, faço bolos para vender, leio romances e aprendi a usar o celular com a Larissa. Até TikTok ela tentou me ensinar. E eu só sorrio. Porque viver também é rir de bobeira. O passado ainda me visita às vezes, em sonho, em cheiro, em silêncio. Mas agora eu sei, ele não me define. Hoje eu me defino, com as mãos que costuram e o coração que cicatrizou. Me tornei farol para outras mulheres. E em cada história que escuto, vejo a menina que eu fui. E abraço ela com ternura, porque ela sobreviveu. E mais que isso, ela venceu. O André me disse um dia: mãe, a senhora inspira. E eu chorei, porque nunca imaginei que um dia minha dor viraria luz. Não sei se vou amar de novo, mas sei que nunca mais vou me calar. E se o amor vier, terá que me encontrar inteira, livre e feliz. Porque hoje eu sei o meu valor. Obrigada por chegar até o final comigo, minha querida. Curte o vídeo, comente o que achou da história e se inscreve no canal para acompanhar histórias como essa todos os dias. Aqui cada história é real e transforma quem ouve.